Eu sou Nancy Tam, estou vereadora e estou diretora da Escola do Legislativo. Vou falar muito rapidamente, porque a gente quer ouvir hoje o Dr. Rodrigo, né, com esse tema aí que dá para notar, que é uma quinta-feira à noite, e a gente está aqui interessado principalmente nesse momento que parece de grande fragilidade, mas eu quero acreditar que é de grande força se a gente conseguir se construir, né, nessa construção cidadã, que é o que a gente está fazendo aqui essa noite, né? A gente está com sessão na Câmara, eu dei uma saidinha rápida para vir aqui dar um abraço a vocês. Eu torci para esse ciclo não ficar às quintas-feiras, mas foi o horário que acomodou os palestrantes, então eu vou ter que retornar, então eu justifico que daqui a pouquinho eu já vou para lá. Mas eu queria falar para vocês sobre... muita gente está vindo, acho que pela primeira vez aqui, né, na escola. Então, aqueles que já vieram outras vezes vão ouvir alguma coisa repetitiva, mas acho que é importante nós falarmos que a Escola do Legislativo, na Câmara, ela já existia num decreto de 2014. Nesse formato, com os eixos que nós abordamos, com esse conteúdo, né, faz só um ano. Então, é meu primeiro mandato. Acho que, como muitos de vocês, eu não queria me candidatar, mas tem uma hora que a vida, acho que fala para você que você está podendo dar um pouco mais de si. Para nós, mulheres, ainda isso acontece quando a gente não está tão jovem, porque pelas jornadas que a gente discute muito aqui também, a questão do empoderamento feminino, mas, enfim, era um sonho participar ou ajudar a abrir a casa para que as pessoas pudessem vir trazer suas contribuições. Eu acredito realmente que a nossa sociedade é muito rica, Piracicaba é rica em instituições, se a gente pensa no terceiro setor, é riquíssimo, então são pessoas com vontade de transformar, com vontade de ajudar, e que muitas vezes, dentro do espaço político constituído hoje, seja em partidos, seja nos poderes, a gente chega até eles e fala, não é o meu lugar. Mas será que não é nosso lugar porque a gente deveria participar mais para transformar? Né? Então, a sociedade civil está muito à frente dos partidos políticos. Está muito à frente. E aí a gente não se encontra lá, não se posiciona e os espaços são ocupados de outra forma. E a Escola do Legislativo, para minha grande surpresa, grata surpresa, assim que nós tomamos posse, a gente viu a existência desse decreto e sabia que não tinha recurso nenhum, então nós trabalhamos com termos de cooperação. E também foi outra alegria quando nós começamos a bater as portas das instituições e de profissionais renomados também, a desligou, dá para não ficar de costas, né? E aí nós percebemos que existe uma vontade de ajudar na sociedade. Então, as pessoas vieram, foi muito assim, rica já os primeiros conteúdos. Em quais temas? Quais temas? Formação da cidadania, fortalecer lideranças, difundir cultura e também capacitar o corpo interno da casa. Se nós estivermos frágeis, a gente também não consegue acomodar esses conteúdos aqui. E, falando isso, as instituições começaram a trazer produtos. Nós conseguimos, no ano passado, trazer um curso do ensino técnico, né? Técnico e legislativo, da ETEC, pela Fundação Paula Souza. Então, nesse momento, eles têm aula aqui em cima, no quarto andar, e mesmo tendo salas muito melhores em outros lugares, nós achamos que era importante que esses jovens, deu 4-1 as inscrições, e que eles viessem à Câmara. Muitas instituições parceiras falam, nós temos anfiteatros, temos salas, mas nós temos que ocupar o poder legislativo. A gente tem que estar aqui dentro e sentir isso aqui, um fluir de entrar e sair com facilidade, que é a casa de todos nós. E assim que nós fomos construindo, ano passado, tivemos mais de 2.000 pessoas que passaram por aqui. Tem ciclos menores, maiores, tem iniciação política. Acabamos um ciclo do plano diretor. O plano diretor está sendo revisto na cidade. Então, nós trouxemos vários profissionais que puderam contribuir aí para um debate muito rico. E aí, quem que está nessa escola hoje, né? Eu estou como diretor, o Fábio Bragança como coordenador, Fernando aqui uma batalha imensa, nossa secretária, e nós temos um conselho
onde o professor Josué da Unimep faz parte, e também a professora Eliane Berlato, da administração da Exalc. Então, tem ajudado muitíssimo na construção do conteúdo pedagógico, nesses temas. Eu acho que ali tem uma força humanística, né, de vocês na Unimep, que vem através do professor Josué. Isso é muito importante para as pessoas da nossa cidade. E é bacana a gente ver isso aqui. A gente vê pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, tem donas de casa, outro dia tinha 2 meninos muito jovens, eu tenho que confessar, nós fugimos do emprego para vir aqui assistir o curso. Eu fiquei até um pouco preocupada, né? Mas, assim, eles estavam interessados e pelo tema vieram. Então, a gente só tem que agradecer. Nós vamos ter um espaço, logo mais, né, Fernanda? Nós vamos ter um espaço lá no térreo, para Rosário. A gente ganhou um espaço ali, uma sala mais moderna, que pode acomodar melhor. Dá para a gente fazer formatos de roda de conversa, grupos, porque também a escola ela sai daquela formalidade. Tanto a formalidade, que não, é claro que a gente traz os mestres, os doutores, as pessoas que trazem conceito, mas também nós trazemos a sabedoria de lideranças de bairro, de juventude que está com vontade de participar e não sabe onde trazer. Nós estamos tendo um grupo fantástico. Vem mais jovens esse grupo, que é o fast food na política. Né? Eles comparam a comer um hambúrguer, a política tem que ser tão fácil quanto comer um hambúrguer. E aí tem que tornar palatável. Né? E aí é muito interessante que eles ajudam a construir, no final da oficina, eles estão construindo, claro, uma coisa mais básica, mas uma política pública, e sentindo que é a política pública que pode mudar, e não pedido individual, né? Muitas vezes, que é coisa pontual, que não transforma a sociedade. Eu não vou me alongar, mas eu falar para vocês que vocês vão ter 3 dias, né, com os temas de hoje, com o professor Rodrigo, que eu já vou apresentá-lo. Depois, vocês têm aí no folderzinho, né, o conteúdo, então acho que eu não vou precisar ler. Nós vamos ter uma palestra por mês. Aí, os outros conteúdos também, o site da Câmara, lá tem um link da Escola do Legislativo. Né? Então, ali vocês acham todo um conteúdo, tem os cursos que estão entrando, toda semana tem conteúdo novo, e vocês vão achar também essas palestras, né, que estão aí. Quem se inscreveu só hoje, também pode se inscrever nas outras. Né? E hoje, especificamente, essa palestra que integra, então, o curso de Direitos Humanos, que vai tratar de direitos humanos e cidadania, os impactos da Constituição de 88, mas a gente pode contar aqui, então, com o Dr. Rodrigo Coelho, e apresentando o Dr. Rodrigo. Ele é mestre em Direito pela Unimep, professor de Direitos Humanos, professor de Direitos Constitucionais, professor também de Teoria do Estado e da Constituição. Ele é servidor público do Judiciário Trabalhista. Então, ele vai desenvolver o tema aqui com vocês hoje, e a gente agradece muito. Eu estava falando com a esposa dele, é a única noite que ele teria livre, né? E ela vem junto, está aqui com ele, né? Está nos emprestando, eu falei, essa noite aí. Então, a gente agradece, é voluntariado que a gente tem aqui mesmo. Eu sinto não poder ficar, mas eu tenho certeza que vai ser uma contribuição que assim engrandece muito a nossa escola. Tá bom? Gente, tem um formulário aí também, não deixem de responder, tá? Tem um formulário, sejam completamente transparentes aí no que vocês quiserem colocar de sugestão, é sempre de uma maneira construtiva para que a gente possa ir melhorando. Então, uma boa palestra, ainda bem que vai estar gravando, porque eu vou poder assistir depois. Tá bom? Obrigada, gente. O doutor Rodrigo trouxe um livro que vai ser sorteado no final. Tá bom? De autoria dele. Obrigada. Muito obrigada.
Uma boa noite a todos e a todas. É uma alegria para mim retornar a esta Casa de Leis de Piracicaba, onde pude, o ano passado, participar enquanto palestrante também no plenário, acerca da temática dos direitos humanos. Por ocasião, fui convidado pelo Fábio Bragança, para quem registro aqui meus cumprimentos, é o coordenador da Escola do Legislativo. Na ocasião também, quem convidou foi a Kátia, que foi nossa aluna na Unimep, a quem também cumprimento. Faço aqui também um cumprimento especial à vereadora Nancy Tami, que abriu os trabalhos do dia de hoje, dizendo que precisa estar presente lá na sessão do Legislativo, e com razão, muitas são as tarefas do vereador em prol aí da cidade, e ela, por isso, infelizmente, não pôde estar aqui, mas me honra com o convite formulado. Também cumprimento a Fernanda, a servidora aqui da Câmara Municipal. Em nome dela eu cumprimento todos os demais servidores da nobre Câmara de Vereadores do município de Piracicaba. Por último, cumprimento o Dr. Josué Adam Lazier e apresento a justificativa da ausência dele. Está em compromisso em congresso, representando a Unimep. É ele o representante da nossa universidade aqui junto à Câmara Municipal, ele que é pró-reitor de extensão e tem feito um trabalho brilhante na Universidade Metodista de Piracicaba, difundindo valores que são valores, sobretudo, humanistas e que conspiram com a missão institucional da Universidade Metodista de Piracicaba. E ele me deu a honra de estar aqui representando e hoje palestrando para vocês. E para finalizar, prometo os cumprimentos, não poderia deixar de cumprimentar uma comitiva especial que eu trouxe de Campinas. Não sei se vocês repararam, eu trouxe uma comitiva composta simplesmente por minha esposa, Priscila, minha grande companheira, e como disse a vereadora Nancy, hoje seria o único dia que eu teria disponibilidade para estar aqui falando com vocês, e a Priscila falou, então eu vou acompanhá-lo. Ela quase também nunca tem disponibilidade para isso, e aqui me honra, agradeço a presença. Meus pais, olha, do tempo que eu leciono aqui na Unimep, nunca vieram, nunca, 2 anos e meio, nunca pisaram em Piracicaba. Mas meu pai descobriu que depois do evento eu vou levá-lo na Rua do Porto para comer um peixe, aí ele se interessou. É brincadeira, ele não está sabendo de nada, não. E um casal de amigos queridos, que serve de inspiração para a gente, sobretudo nós jovens, o seu Valdir Gabetta e a dona Eda Francisquini Gabetta, um casal de amigos queridos. O seu Valdir tem 82 anos, dona Eda 81. Eu falo, sabe por quê? Porque ele tem mais saúde do que eu, com a minha idade, mais vitalidade, ele joga basquete. Eu não me atrevo a fazer isso. Então, é um casal que muito nos alegra enquanto amigos que aqui está presente. Sem mais delongas, eu gostaria de iniciar de uma maneira diferente, até vocês estão sendo cobaias, no bom sentido. Antes de eu dar início à fala sobre direitos humanos na Constituição de 88, eu quero, de uma forma pedagógica e didática, a mais didática possível, tentar perquirir sobre o que vem a ser direitos humanos. O que são direitos humanos? Todo mundo fala intuitivamente, por vezes não consegue conceber o alcance do termo. Eu trago, então, um vídeo. Vou fazer diferente hoje. Vou começar com um pequeno vídeo de mais ou menos 9 minutos. Um vídeo que tenta fazer uma digressão breve sobre o histórico dos direitos humanos e ouvir as pessoas nas ruas sobre o que você entende sobre direitos humanos. Após o que, eu passarei a explanar sobre a temática. Então, fiquem primeiro com o vídeo. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have?
That's a very large debate. Mezcla que betyder mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Guess we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Human rights are the rights you have simply because you're human. It's how you instinctively expect and deserve to be treated as a person, like the right to live freely, to speak your mind, and to be treated as an equal. There are many kinds of rights. Most apply to a certain group. But human rights are the only ones that apply to absolutely everyone, everywhere. That means kids, old people, poor people, basketball players, garbage men, rappers, teachers, Africans, Indians, Albanians, Christians, Muslims, Kabbalists, atheists, your mom, your dad, your next door neighbor, and you all have the exact same human rights. In other words, they're universal. But the question remains, what are they? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? According to the United Nations, there are a total of 30 human rights, which are usually lumped together and called simply human rights. They're all listed out in the Universal Declaration of Human Rights, which is the world's most widely accepted document on the subject. But it was a long time in coming. At first, there were no human rights. If you were in with the right crowd, you were safe. If you weren't, well, you weren't. But then a guy named Cyrus the Great decided to change all that. After conquering Babylon, he did something completely revolutionary. He announced that all slaves were free to go. He also said people had the freedom to choose their religion, no matter what crowd they were a part of. They documented his words on a clay tablet known as the Cyrus Cylinder. And just like that, human rights were born. The idea spread quickly to Greece, to India, and eventually to Rome. They noticed that people naturally followed certain laws, even if they weren't told to. They called this natural law, but it kept getting trampled on by those in power. Not until 1,000 years later in England did they finally get a king to agree that no one can overrule the rights of the people, not even a king. People's rights were finally recognized, and they were now safe from those in power. Kind of. It still took a bunch of British rebels declaring their independence before the king got the point that all men are created equal. Which isn't to say he liked the idea, but he couldn't stop them, and America was born. The French immediately followed with their own revolution for their own rights. Their list was even longer, and they insisted that these rights weren't just made up. They were natural. The Roman concept of natural law had become natural rights. Unfortunately, not everyone was so thrilled. In France, a general named Napoleon decided to overthrow the new French democracy and crown himself emperor of the world. He almost succeeded, but the countries of Europe joined forces and defeated him. Human rights was again a hot topic. They drew up international agreements, broadly granting many rights across Europe. But only across Europe. The rest of the world somehow still didn't qualify. Instead, they got invaded, conquered, and consumed by Europe's massive empires. But then a young lawyer from India decided enough was enough. His name was Mahatma Gandhi, and in the face of violence, he insisted that all people of Earth had rights, not just in Europe. Eventually, even Europeans started to agree. But it wasn't going to be that easy. 2 world wars erupted. Hitler exterminated half the Jewish population of Earth in horrifying Nazi death camps. And all told, 90 million people died. Never had human rights been so terrifyingly close to extinction. And never had the world been more desperate for change. So the countries of Earth banded together and formed the United Nations. Their basic purpose was to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person. But what were human rights?
Were they the proclamations of Cyrus, the natural laws of Rome, the declarations of France? Everyone seemed to have a slightly different idea of what human rights should be. But under the supervision of Eleanor Roosevelt, they finally agreed on a set of rights that applied to absolutely everyone. The Universal Declaration of Human Rights. The French concept of natural rights had finally become human rights. So, in summary, at first, only a few lucky people had any rights, until one of those guys decided, hey, other people should have some rights too, which was great, except not everyone agreed. And it only took a few thousand years of fighting and declarations and more fighting until everyone finally agreed that human rights should apply to everyone. And they all lived happily ever after. Except for one little problem. If people have the right to food and shelter, why are 16,000 children dying of starvation every day? 1 every 5 seconds. If people have freedom of speech, why are thousands in prison for speaking their minds? If people have the right to education, why are over 1 billion adults unable to read? If slavery has truly been abolished, why are 27 million people still enslaved today? More than twice as many as in 1800. The fact is, when it was signed, the Universal Declaration of Human Rights did not have the force of law. It was optional. And despite many more documents, conventions, treaties, and laws, it's still little more than words on a page. So the question is, who will make those words a reality? I have a dream today. When Dr. King marched for racial equality, he was marching for rights that had been guaranteed by the United Nations for almost 2 decades. But still, he marched. When Nelson Mandela stood up for social justice in the 1990s, his country had already agreed to abolish such discrimination for almost 40 years. But still, he fought. Those who fight today against torture, poverty, and discrimination are not giants or superheroes. They're people. Kids, mothers, fathers, teachers. Free-thinking individuals who refuse to be silent. Who realize that human rights are not a history lesson. They're not words on a page. They're not speeches or commercials or PR campaigns. They are the choices we make every day as human beings. They are the responsibility we all share to respect each other, to help each other, and to protect those in need. As Eleanor Roosevelt said, where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home. So close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Gostaram, pessoal? Então, esse vídeo eu passo lá para meus alunos de 5º ano da Faculdade de Direito, sempre no começo também do período letivo. E só por uma curiosidade, eu devo ter aqui um público bastante heterogêneo. Pessoas de várias formações, né, com
formações distintas e alguém da área jurídica? Não? Então, veja que ninguém. Um público, não é o público que eu lido no cotidiano, então a minha responsabilidade é ainda maior, né? Porque falar a quem já é da área jurídica talvez facilite o que toca ao entendimento normativo. Então, para vocês, procurarei falar de uma forma não tão normatizada para facilitar o entendimento. E qualquer dúvida, podem me interromper. E fico feliz de tê-los aqui, pessoas de várias áreas. Só para ter uma ideia, que área que você é? Economia. A senhora, por favor. Gente comunitária de saúde. Olha que bacana. Olha só. Pedagogia. Tenho um apreço muito grande pela pedagogia, porque eu digo, eu devo tudo à educação na minha vida. Aos meus professores, os pedagogos. Muito, muito interessante isso. Você... Isso. Ensino médio. Então, vejam, é o que a vereadora Nancy disse. Pessoas mais velhas, mais jovens, compondo um todo, e estamos aqui hoje, então, para debater este tema tão importante, os direitos humanos. E eu inicio com o pensamento central do tema, que é justamente entender o alcance dos direitos humanos, enquanto direitos inerentes à pessoa humana. De modo que, para você ser titular de direitos humanos, basta ter nascido. Ou seja, isso tem muito a ver com o direito natural, que vocês viram aqui no vídeo. Nós chamamos no direito de jusnaturalismo, que preconiza que, ao nascer, você já é titular de direitos. Basta ter a condição humana. E isso é de uma significação muito grande, porque esses direitos devem, sobremaneira, propiciar que cada um desenvolva suas potencialidades como bem entender. Os direitos humanos preconizam justamente isso, que cada qual, de acordo com o seu livre-arbítrio, possa desenvolver suas potencialidades, suas habilidades, e aí você tem uma série de direitos para poder garantir isso. Liberdade, igualdade. E aí, se eu aproveitar o lema francês, a fraternidade, hoje, enquanto direito de solidariedade, no âmbito jurídico, direito de terceira geração, os direitos difusos e coletivos, tá certo? Meio ambiente ecologicamente equilibrado para gerações presentes e futuras, é um direito hoje inegável de qualquer ser humano, sob pena de sumirmos da face da terra se não cuidarmos do meio ambiente, coisa que no passado não se falava muito. Então, o único requisito é você ser humano. Único requisito. E isso já rechaça, já espanca, já deixa num segundo plano aquele viés chulo do senso comum que é estereotipado por algumas grandes mídias e, às vezes, infelizmente, por colegas, amigos nossos, de que direitos humanos são direitos dos manos. Já ouviram isso? Isso é direito dos manos. Até me dói, né, na alma quando eu escuto isso, porque os direitos humanos são direitos nossos, dela, meu, dos nossos pais, namorados, namoradas, esposos, esposas, vizinhos, filhos, filhas, e também dos encarcerados. Eles perderam a condição humana porque foram encarcerados? Talvez, na concepção dos líderes políticos que deveriam gerenciar melhor o sistema prisional, perderam, infelizmente. Porque a gente sabe, o CNJ disse que o nosso sistema carcerário tem uma série de problemas. Veja que a ministra do Supremo Tribunal Federal fez visitas a inúmeros presídios no Brasil e percebeu que muitos deles simplesmente jogam o indivíduo lá, que sai de lá formado no crime. Se ele entrou numa condição de criminoso de nível médio, ele sai como um grande líder criminoso. Porque nós não reciclamos os presidiários. E é um desafio para as próximas gestões. E teremos eleições este ano. E este é um tema também que precisa estar na pauta. Mas eu faço parênteses, porque as pessoas acham que direitos humanos é falar de preso só. E isso tem que ser excluído do nosso pensamento. São direitos nossos, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos de trabalho, de todos. São direitos de todo ser humano. E também deles, que não perdem a condição humana.
De modo que você pode dizer, a norma jurídica, a lei, vou dizer assim, ela não cria direitos. Ela declara, é diferente. Porque ao declarar, ela reconhece que esses direitos são pré-existentes à própria norma. A norma declara para que eles tornem-se mais efetivos, que você possa exigi-los, de modo que haja uma segurança maior do seu exercício. Então, esse é um ponto importante para nós que lidamos com direitos humanos. E vejam que isso não se dá nos níveis sociais menores, como se pode imaginar, ou com pessoas menos esclarecidas. Digo que não. Infelizmente, já ouvi de colegas docentes, não falo da Unimep, falo ao longo da vida, mas de pessoas que ocupam postos de liderança no serviço público, dizendo justamente isso, que isso é direito de preso. Aí vem os direitos humanos aqui pentelhar, encher o pataquá, e falam outras coisas mais que não me vem ao caso. Quer um exemplo recente? O que aconteceu com a vereadora Marielle no Rio de Janeiro. E aqui, a despeito da opinião pessoal que cada um tem sobre isso, se ela fazia um bom papel ou não, qual é a atividade dela ou não. Fato é que é um ser humano que perdeu a vida de uma forma brutal, até agora não esclarecida, e digo mais, um ser humano que tinha um mandato porque milhares de pessoas a elegeram, ela era a voz de milhares e milhares de pessoas, e o que nós vimos recentemente foi um mundo de fake news, dizendo que ela teve um filho com uma pessoa do comando lá vermelho, que ela estava envolvida com milícias. Então, vieram desmistificando isso, a família e as pessoas mais responsáveis. Agora, ainda que se apure qualquer coisa, não acredito, mas o que muda a violência e a repulsa que se deve ter em relação a esse homicídio? Uma pessoa que vinha, o que a gente percebe, era combatendo a violência em relação às pessoas mais carentes do Rio, que são esquecidas pelo Estado, e denunciando as atrocidades, os abusos cometidos por alguns agentes públicos que deveriam estar protegendo e acabavam violando direitos humanos, inclusive executando pessoas. Era essa a denúncia dela, ela foi vítima. A Anistia Internacional, que é um órgão independente, internacionalmente reconhecido e que tem um trabalho muito bonito ao redor do mundo, fez esse alerta preocupante em relação à morte dela. A ONU também, por meio dos seus organismos, chamando atenção para essa barbárie. E eu vindo para cá, ouvindo o CBN com os meus pais no carro, eu vi um dado do Observatório Nacional que disse o seguinte: depois da intervenção federal no Rio, houve uma escalada da violência maior ainda, com um maior número de troca de tiros, execuções sumárias e chacinas. Eu, na minha opinião, humilde opinião pessoal, o Rio de Janeiro está em guerra, praticamente. Então, não foi a intervenção que deu conta e que parece que está dando conta. Vamos aqui convir. O que vai dar conta do Rio e do Brasil é a educação, mais nada. Porque a partir da educação, tomamos consciência dos nossos deveres, dos nossos direitos, transformamos a nossa realidade, elegemos melhor os políticos, e a partir daí começamos a ter um ciclo melhor de políticas públicas e um recomeço para um país que é tão rico e que tem sido vítima de grupos que se apinharam no poder e que estão sangrando o Estado brasileiro. Vejam a Lava Jato deixando isso claro, evidenciando o problema da corrupção no Brasil, algo que viola direitos humanos. Porque no país a gente sempre teve uma tradição de achar que o crime do colarinho branco é um crime de menor potencial, que o crime de colarinho branco é um crime que não precisa ser coibido, mas é o crime de colarinho branco que esvazia os cofres públicos, que priva o dinheiro da educação, que priva o dinheiro da saúde, que priva o dinheiro da segurança pública, porque do outro lado, eu falo porque eu fui servidor da Prefeitura de Campinas, da carreira,
conheço o Executivo Municipal, o drama que vivem os agentes da segurança pública também. Porque a gente às vezes só fala da violência do policial, mas também não percebe que o policial às vezes vai para o campo atuar sem condições. E nós vimos ontem um documentário que fizeram sobre como que é entrar numa favela no Rio, dentro daqueles chamados caveirões. Não tem ar-condicionado, chega a bater 50 graus no interior a temperatura, ele totalmente capenga, quase todo perfurado já de tiros. Então, são pessoas, muitas das quais, que honram a farda. Eu estou falando do policial sério, estou falando daquele que já partiu para o lado do crime, esse tem que ser tratado com rigor, como a lei exige. Aquele sério que tem família, que quer chegar em casa vivo, é um agente público que merece ser olhado também, que tem direitos humanos a serem observados. Digo que tem um aluno que é policial civil, que me disse, você acredita, professor, eu vou dar um depoimento aqui para a sala, que eu fui investigado numa ocorrência e as coisas estavam tão claras, estavam falando que eu tinha praticado abuso, no final das contas, sabe quem veio fazer minha defesa no processo perante a polícia? O pessoal dos direitos humanos. Está vendo? Porque você é ser humano, você merece ser tratado como ser humano, né, que tem direitos humanos. Então, são direitos de todos. Tá? Isso também é para desmistificar. Pois não? Claro. Ela vai passar. Só um minutinho. Tua pergunta, às vezes, é de outra pessoa. Fala no microfone. Aproveitando a sua fala, eu vou chamar de você, porque eu tenho quase a idade do seu pai também, então, e sou dona de casa, não sei todo estou entendendo o que você está falando, mas não tenho essa academia que você tem. Aí eu gostaria, tirando a política, tirando a pessoa que eu vou falar, eu fiquei assim muito triste quando eu vi o Frei Leonardo Boff sentadinho naquela cadeira, que parecia um Papai Noel de cabelinho branco, para entrar para visitar o Lula. Não é uma falta também dos direitos humanos? Nesse caso, nós não estamos discutindo prisão nenhuma, a visita que ele queria fazer. Eu queria que você falasse para me consolar, porque eu gosto muito do Frei Leonardo Boff, acho que ele, acho que a vida pública dele é de conhecimento de muitas pessoas e não entendi aquela negatividade dele entrar. Qual que é o nome da senhora mesmo? Inês. Dona Inês, obrigado pela sua pergunta. Eu confesso que não acompanhei esse episódio em específico, estou tomando conhecimento com a senhora da visita do Frei, né, em relação ao ex-presidente, é isso, em Curitiba, mas eu posso te falar sobre a questão da visita, porque também, por coincidência, eu vim ouvindo, hoje ainda na CBN, a entrevista, não me recordo se é de uma deputada, acerca dos problemas que estão ocorrendo em relação a essas visitas. De fato, e aqui temos que deixar o que eu falo aos meus alunos, as paixões de lado. Ninguém está fazendo a defesa ou a crítica do ex-presidente Lula. Temos que olhar aqui com o viés do ser humano Luiz Inácio. E em relação ao ser humano, ele foi julgado, teve direito à defesa, foi condenado por um tribunal, foi em segundo grau recursal, pretou um habeas corpus no STF, na Corte Suprema do Brasil, foi negado HC, foi recolhido ao cárcere. Pronto, o sistema jurídico foi devidamente observado. Então, não é crime, não é prisão política. A prisão política é outra coisa, isso parte daí. A prisão dele foi pautada pela Constituição, pelo rigor técnico que se deve primar. Em relação à visita, é evidente, essa é a minha opinião pessoal, que ele tem direito à visita. Inclusive, o que eu estava ouvindo, que eles iriam bater as portas do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para tratar dessa questão, porque não é só o Frei, pelo que você está falando, queria visitá-lo. Eu estou sabendo de uma comitiva de senadores e deputados que queria alguns amigos pessoais, e o que a polícia tem alegado? Que
a presença dele ali, com essas visitas, causa um pouco de tumulto, pela consternação de pessoas que o defendem e pessoas que o criticam. Então você tem grupos ali, os dois grupos ali no entorno, tanto que estão pedindo para que ele seja transferido para um outro presídio, para que se possa restabelecer uma certa normalidade, e quiçá ele receber as visitas. E termino aqui para não me alongar. As visitas deles, as visitas compõem um direito constitucional do ex-presidente Lula. Ele tem, evidentemente, não tem nem o que discutir. Não cabe ainda aquela pessoa que nunca gostou dele. Pode vir aqui, ela não pode falar o contrário, porque pensar o contrário é rasgar a Constituição. Tá certo? Eu não sei como eles vão caminhar com isso e quais são os argumentos que a polícia tem usado. Não é nem a polícia, é a juíza, né, da execução, isso, que tem se manifestado sobre as visitas. Espero que isso se resolva o mais breve possível. Então, para terminar essa primeira etapa, falamos aqui de tolerância e respeito ao diferente. Eu acabei não comentando, mas eu dou aula também de antropologia jurídica na Unimap, e eu estou falando desse tema, tolerância. Algo que precisa ser observado quando se trata de direitos humanos. Não dá para você discutir direitos humanos se você não for tolerante. E a tolerância é um exercício individual que começa na tua casa, com o seu vizinho. Nós somos, às vezes, tão intolerantes no cotidiano, correto? E então se explica uma intolerância maior que toma proporções que podem gerar exclusões, brigas e até guerras. Quer um exemplo? A intolerância, às vezes, religiosa. E a gente vê o Ocidente e o Oriente, vez ou outra, em meio a guerras. Os muçulmanos e aqueles que não são muçulmanos, quando, na verdade, nós temos muito mais pontos em comum do que pontos de divergência. E vejam o exemplo de Jerusalém, que eu vi recentemente no documentário. Terra sagrada para os judeus, terra sagrada para os muçulmanos, terra sagrada para os cristãos. Jerusalém nos une, muito mais do que nos separa. Então, a intolerância é uma das raízes da falta de observância dos direitos humanos, do desrespeito, do desconhecimento dos direitos humanos. Sem a tolerância fica difícil efetivar direitos humanos. E a tolerância em relação ao diferente, aquele que não pensa igual a mim. É muito fácil se associar a quem pensa igual a mim. O difícil é se associar a quem pensa diferente, a quem é diferente, a quem vive diferente. Vocês acham? Eu também é um exercício meu. Dentro de casa, com a esposa, com os pais, com os amigos. Isso tem que se expandir com os alunos. Tá? Cada um vem de uma realidade. Às vezes a gente desconhece o que acontece com o nosso amigo ao lado. Falo porque tive uma colega de faculdade que foi revelar para mim, ao final do curso, que ela tinha sido vítima de violência e abuso sexual na infância. Uma amiga que fazia trabalhos com a gente de grupo e que carregava com ela essa marca. E, às vezes, você entende alguns comportamentos depois, isso por um vizinho, amigo da família. E isso só se cessou quando ele veio a óbito. Ele morreu, aí ela se sentiu confortável de contar para os pais, já era adolescente, porque enquanto criança se sentia suja em revelar violação a direito humano de criança, de um vulnerável. Então, eu estou trazendo todos esses temas para mostrar que eles são parte do cotidiano. Não são longe, não são só lá na Síria, onde bombas estão sendo lançadas. A violação ocorre às vezes do lado da nossa casa. E a gente não sabe. Deixa eu aqui. Trago uma definição que eu acho que concatena muito bem o que vem a ser os direitos humanos, segundo consta do site da ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Hoje, o maior organismo internacional que luta pela preservação da paz no mundo e que tenta garantir a estabilidade entre as nações para que não cometamos mais os horrores das guerras mundiais que vivemos. A ONU é um órgão que concatena inúmeras nações, o Brasil faz parte,
praticamente 200 nações, em torno disso, compõem a ONU, as Nações Unidas. Olha o que diz o site da ONU. Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida, à liberdade de opinião, de expressão, direito ao trabalho, à educação, entre muitos outros. Todos merecem esses direitos sem discriminação. Eu terei, salvo engano, 2 outras oportunidades ao longo dos meses, 2 encontros, no mês que vem e no subsequente, e falaremos dos direitos ligados à liberdade e depois aos direitos ligados à igualdade. Trabalho, saúde, educação, são direitos humanos. Porque no passado não muito remoto, os direitos humanos se resumiam a direitos de liberdade, ir e vir, expressão e integridade física. São direitos de primeira geração que nós chamamos ligados à liberdade. Mas hoje está plenamente pacífico, e a ONU deixa isso claro na Declaração dos Direitos Humanos, que os direitos sociais, econômicos e culturais compõem o catálogo de direitos humanos. Saúde, educação, previdência social, amparo aos necessitados, moradia, alimentação, o que foi sonegado por muito tempo, que ainda o é, sobretudo pelos estados que escolhem mal as políticas públicas. No caso dos estados mais pobres, como o do Brasil, é evidente que a demanda por direitos sociais é maior do que a capacidade que o Estado tem de honrar. Porque fazer escola custa dinheiro. Pessoal, está muito alto o tom da minha voz? Não? Obrigado. Se qualquer coisa, levanta a mão para eu baixar, que eu vou me empolgando. Daqui a pouco eu estou gritando e vocês vão embora de medo de mim. Por favor. E o Brasil precisa fazer frente a uma série de demandas sociais, mas sempre para no argumento de que não tem caixa. Ora, não tem caixa? Ou será que as prioridades públicas estão equivocadas? Vou dar um dado para vocês que eu consultei antes de pegar meu carro e vim falar com vocês para eu não falar bobagem. Relatório oriundo do Tribunal de Contas da União, salvo engano, de mais um órgão institucional, não é ninguém que chutou. Vocês podem consultar pelos órgãos responsáveis pela arrecadação e pela fiscalização. O Brasil renunciou, o ano passado, 2017, a praticamente 400 bilhões de reais em impostos, taxas, em tributos em geral. Houve renúncia fiscal. Alguém sabe o que é isso? Alguém discute isso? Algum político fala isso nas campanhas? Não. Mas eu ouso a dizer que um dos grandes gargalos do nosso país está aí. As renúncias fiscais são incentivos concedidos, sobretudo ao setor produtivo, em troca de movimentar a economia, gerar emprego e renda. Só que nos tempos recentes, isso se demonstrou totalmente ineficaz. Essas políticas mostraram altamente eletivas, no sentido de que você concede para grupos e não concede para outros. Concede para quem? Para quem é amigo do rei, para quem está mais perto do poder, para quem ajudou na campanha. Você pode perceber, vamos fazer uma análise histórica do país. Você só entende o Brasil, na verdade, você entende tudo, só por meio da história. E às vezes eu sou meio cansativo, falo para meus alunos, segura aí, que eu preciso historizar, preciso fazer um contexto histórico. Porque você só vai entender o hoje se entender o contexto histórico. Não tem sentido se não fizer isso. E entender o rumo que estamos tomando. Lembram daquela época da linha branca, IPI, incentivo para comprar carro, geladeira? Tá, em troco do quê? De fomentar a industrialização lá na região do ABC, aumentar a economia e gerar emprego e renda, porque o Brasil está vivendo um momento, começando a crise econômica. Pergunto, isso resultou em melhoria do emprego? Muito pelo contrário. Na sequência nós vimos índices alarmantes de desemprego, o Brasil bateu recordes de desemprego e continua batendo. Agora que dizem que a economia está começando, é evidente que ela está melhorando, ninguém mais tem dinheiro para comprar, as coisas precisaram baixar, a inflação diminuiu, o poder aquisitivo das pessoas caiu,
mais no fundo do poço do que isso não é possível. Então, qualquer coisinha que vier vai melhorar a economia. Tá? Desculpa até a minha sinceridade. Não vou negar que alguma conduta ou outra tomada possa ter implicado uma melhoria. Mas fato é que a renúncia fiscal, que é o meu foco, não demonstrou cabalmente que é um método adequado. E aí você perde dinheiro da Previdência, porque a maior parte desses tributos se compõe de COFINS, PIS, que são receitas que financiam a Previdência. Financiam melhor a Seguridade Social, porque a Seguridade é composta pela Previdência, pela Saúde e pela Assistência Social, é o tripé. Então é evidente que você tira dinheiro quando você abre mão, porque você não arrecadou. Você não arrecadou não, que é para incentivar. É claro que se houver uma política pública bem planejada, por técnicos, rigorosa, para estimular a economia em pontos específicos, para cumprir o propósito constitucional de garantir o desenvolvimento nacional de forma uniforme, porque São Paulo, a gente sabe, é mais desenvolvido que o Norte e o Nordeste, e aí você tem políticas setoriais para o Norte e Nordeste, com incentivos específicos, tudo bem, isso tem fundo constitucional, mas agora ficar escolhendo para quem você vai conceder renúncia fiscal é abrir mão do patrimônio nosso, e ninguém discute isso. Vamos ficar atentos para essa discussão, porque direitos humanos dependem de recursos, depende de escola, depende de hospital. Veja o caos no Rio de Janeiro, veja o caos da segurança pública que reclama por recursos, veja a corrupção. Então não é algo até depressivo, vou usar o termo, entre aspas, ligar o noticiário brasileiro hoje. E aí eu vou fazer eco à fala da senhora. Eu espero também que o mesmo rigor aplicado ao ex-presidente, que a lei seja aplicada também para todos os demais. Sem sigla. O sinal bateu, o sino bateu para nos abençoar e dizer que seja para todos. Como diz, né, aquele máximo ditado, que eu vou usar até a expressão usada por uma pessoa que está sendo investigada na Lava Jato, que pediu emprestado no GRAMP 2 milhões de reais, mas foi empréstimo. Ele disse, no Senado Federal, vou repetir, e quero que isso se cumpra. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Quero fazer valer esse ditado, para todo mundo. E eu achei muito interessante o discurso da vereadora, totalmente apartidário, totalmente suprapartidário, um discurso do cidadão, do brasileiro, que tem perdido o gosto pela política, mas aí que está, devemos fazer o contrário, devemos limpar a política naquilo em que precisa ser limpada, e os jovens é que precisam vir para a política. Eu falo isso para os meus alunos, se a gente sonegar isso, seremos sempre governados por quem tem interesses escusos. Precisamos participar ativamente, exigir. Então falar, nem quero ver a política porque é só lixo. Não é assim. Tem a parte boa, tem gente boa lá dentro, como tem na medicina gente ruim, como tem na advocacia gente ruim, como tem na docência gente que enrolou a gente, né? Na faculdade, professores que eram verdadeiros enroladores. Em todo lugar tem gente boa e ruim. Mas o que vai mudar a realidade nossa é a educação e por meio da política. Porque priorizamos, me parece, demandas equivocadas. Continuando aqui, pois não, pode. Eu queria saber, em relação ao direito à liberdade de expressão, se tem algum limite que é colocado até pela ONU, pelos países, porque tem muito um debate sobre isso também, que se você der muita liberdade a certos tipos de opiniões ou expressões, acaba que você acaba sem esse direito, né? Ser muito tolerante a ideias intolerantes acaba levando ao fim da tolerância. Então, eu queria saber isso, como que é colocado. Obrigado. Seu nome é? Isabela. Isabela, obrigado pela pergunta. Esse tema em especial, possivelmente eu vou abordar no próximo encontro, que eu vou falar de liberdade. Mas eu rapidamente, para não deixar você sem resposta, eu não vou aprofundar-me muito. Na minha opinião, a liberdade de expressão, ela só encontra um limite, só um, quando ela lesa direito de terceiros. Do contrário, ela pode ser a mais ampla pensada
tá certo? A mais ampla pensada. A partir do momento que ela lesa direitos de terceiros, aí essa liberdade de expressão passa a ser abusiva. Exemplo, fake news. Você vê, eu sou livre para mandar o que eu quiser no WhatsApp, desde que você não esteja caluniando, injuriando, difamando alguém. Tá? Desde que você não esteja cometendo crime, desde que você já não tenha, você não tenha ou não esteja se utilizando a sua liberdade de expressão de forma distorcida. Quando, por exemplo, um político ou algum representante, principalmente, ele faz na campanha dele, ele defende certas ideias, né? E muito baseado nisso, de que ele pode defender porque é o que o povo pensa, o que ele pensa. E daí eu vejo hoje, principalmente nessa aproximação das eleições, muitas essas ideias. Eu posso defender o que eu quiser, é o que o povo pensa. Sim. Mas daí eles não poderiam ser, por exemplo... responsabilizados? Exatamente. Sim, eu vou dizer para você também, tema que vai ser recorrente nessas eleições. Há os limites constitucionais. Eu acho que sempre que primarmos pela Constituição, estamos bem. Um exemplo é uma pessoa que vem e defenda a pena de morte. E tem eco na sociedade isso. Pequeno, mas tem, ou às vezes maior do que eu penso. Né? Eu francamente, sou contra. Mas tem quem defenda. Pena de morte pode no Brasil? Não. Nessa Constituição de 88, não. Então, quem defende isso está totalmente contra a Constituição, e aí me parece que é algo a ser averiguado. Porque a Constituição diz, é cláusula pétrea, não pode ser alterado, não é alterada essa perspectiva da vedação à pena de morte. Não existe nem prisão perpétua, também é cláusula pétrea. Se quiser, tem que mudar a Constituição. Aí é outro ambiente, não é esse ambiente do jogo democrático que nós temos hoje. Então, a democracia pressupõe a ampla liberdade de expressão com respeito aos direitos de terceiros. Rapidamente, senão eu tivesse alongar esse tema, para chegar até o final, você se importa, guarda a sua pergunta, anota, não esqueça, por favor, eu vou te passar a palavra. Só para ganhar aqui em volume, pode ser? Precedentes. Vamos falar rapidamente de onde vem essa origem, vocês já viram pelo vídeo, eu vou tentar otimizar o que vocês já viram. O Código de Hammurabi é um instrumento muito interessante que é datado de 1772 a.C. Ele, embora de forma incipiente, ele trazia no seu conteúdo algumas questões super interessantes, como, por exemplo, a vontade de implantar justiça na terra. Olha, estou falando aqui de 2 milênios, não é isso? Quase, antes de Cristo. Justiça na terra. E a gente fala de justiça até hoje. A gente tenta implantar essa justiça na terra até hoje. Destruir os maus e o mal, prevenir a opressão do fraco pelo forte, propiciar o bem de todos. Está lá, salvo engano, do prólogo do Código de Hammurabi. Antiga essa preocupação, embora com distorções, não dá para comparar com a proteção atual dos direitos humanos, mas é um precedente. Outro precedente, e esse precedente... um precedente muito mais importante, o precedente dado pelo cristianismo primitivo. Aqui, sem professar qualquer fé, é sobre a mensagem que o cristianismo enuncia ao mundo, que é trabalhada pelo direito. O professor José Afonso da Silva fala no seu livro Curso de Direito Constitucional Positivo, que a mensagem de libertação e dignidade do homem trabalhada pelo cristianismo primitivo e não da Idade Média, que estava focado nas cruzadas e na perseguição às bruxas, não esse cristianismo. Aquele originário, ele vai buscar lá no berço do cristianismo originário a ideia de igualdade, com aquela mensagem básica bíblica que se coloca que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ora, se eu sou feito à imagem e semelhança dela, eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, eu e ela, o parâmetro Deus nos torna iguais, porque ela e eu somos feitos à imagem de um terceiro maior. Olha que ideia básica que introduz o conceito de igualdade, de dignidade para a sociedade. Muito simples. E a Bíblia, com seus 10 mandamentos, tinha uma pretensão de expandir valores pelo mundo. Isso é um ganho, porque hoje os direitos humanos carregam essa pretensão de universalidade.
a Bíblia também trazia com aqueles 10 mandamentos, quem já não ouviu falar, eram mandamentos que se aplicavam em qualquer canto do mundo. Então, uma preocupação significativa em expandir essa mensagem, tá certo? Então, isso é estudado como um precedente, tá? E repito, independente de religião, como para fins de estudo. E aqui, mais próximo, a Declaração dos Direitos do Homem, Bill of Rights, que vocês viram, da Inglaterra, que garante direitos mínimos para aquele povo, e a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, e aqui sim, um grande legado da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que põe fim ao absolutismo, ao arbítrio do rei. Vocês vão se lembrar da guilhotina em praça pública, Maria Antonieta, Luís XVI, já devem ter visto filmes e documentários sobre isso. O fim do período absolutista que ecoa por todos os cantos do mundo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, ela ganha universalidade e ela é mais ampla do que o Bill of Rights, conforme mostrei para vocês também no vídeo. E ela preconizava direitos a serem respeitados na França e em qualquer canto do planeta. O lema francês qual que era? Liberdade, igualdade e fraternidade. Eu tenho uma discussão grande a fazer sobre isso. É evidente que a liberdade do lema francês foi muito mais perseguida do que a igualdade. Porque o que queria a classe que assume o poder? Qual é a classe que assume com o fim dos